com a Lei Complementar número 75 para falarmos das câmaras de coordenação e revisão no âmbito dos ramos do Ministério Público da União. Uma regra padrão para todos os ramos, todos os dispositivos que nós encontramos, por exemplo, com relação à Câmara de Coordenação e Revisão no Ministério Público Federal, serão reproduzidos com as devidas adaptações aos demais ramos do Ministério Público da União, tá? Já preparei um esquema aqui sobre o tema mais importante, ou mais provável em um concurso público, que é a composição. Mas antes, vamos ao texto da legislação, tá? Então vejam só, das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal, mas apliquem também para o Ministério Público do Trabalho, para o Militar e para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Artigo 58. As câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal são órgãos setoriais de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na instituição. Lembrem-se que eu vou adaptar isso a cada um dos ramos, tá? Então eu vou ter a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, as câmaras, de coordenação e revisão do Ministério Público do Trabalho, câmaras de coordenação e revisão no Ministério Público Militar, câmaras de coordenação e revisão no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com a competência, tá, de ser um órgão setorial de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional da respectiva instituição, tá? Uma questão padrão aí em termos de lei complementar. Artigo 59. As câmaras de coordenação e revisão serão organizadas por função ou por matéria, através de ato normativo. Parágrafo único. O regimento interno que disporá sobre o funcionamento das câmaras de coordenação e revisão será elaborado pelo Conselho Superior. Vimos no vídeo passado, tá? A aprovação, a elaboração e a aprovação, inclusive pelo voto de 2/3, é sempre do respectivo conselho. Marquem o parágrafo único, mas a título de precaução. Lembrem-se que cada conselho vai elaborar e aprovar o regimento interno das câmaras de coordenação e revisão no âmbito de cada ramo do Ministério Público da União, tá? Agora é o seguinte, ó, artigo 60 fala a respeito da composição das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal, mas a composição também é padronizada para os outros ramos, tá? É o ponto mais importante. Marquem aí o artigo 60. A provável questão de concurso, caso o examinador venha a se interessar pelas câmaras de coordenação e revisão, tá? Vejam só o artigo 60, ó. As câmaras de coordenação e revisão serão compostas por 3 membros do Ministério Público Federal, sendo um indicado pelo Procurador-Geral da República e 2 pelo Conselho Superior, juntamente com seus suplentes, para um mandato de 2 anos, dentre integrantes do último grau da carreira, sempre que possível, tá? O regramento é o mesmo para todos, os ramos do Ministério Público da União. Então já preparei aqui, ó, câmaras de coordenação e revisão. 3 membros, um mandato de 2 anos, tá? Se eu falo justamente da indicação por parte de cada PGJ, nas câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal, a indicação é do PGR, do Ministério Público do Trabalho, a indicação é do PGT, do Ministério Público Militar, do Procurador-Geral de Justiça Militar e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? Do Procurador-Geral de Justiça. Então, ó, um indicado pelo respectivo Procurador-Geral. E outros 2 indicados pelos respectivos conselhos, Faltou um Szinho aqui, ó. Indicados pelos conselhos, pelos respectivos conselhos. Nós já estudamos isso também na aula passada, quando nós abordamos a competência dos conselhos superiores, tá? Lembrar disso aqui também, ó. Indicado dentre integrantes do último grau da carreira, sempre que possível, não necessariamente, sempre que possível, tá? Mas acredito que se nós tivermos uma cobrança, é na composição em si, tá? Então atenção aí, ó. 3 membros, 2 anos, tá? Uma indicação pelo respectivo Procurador-Geral e as outras 2 indicações pelo respectivo Conselho Superior, regra padronizada pela Lei Complementar para todos os ramos do Ministério Público da União. Artigo 61. Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, um deles será designado pelo Procurador-Geral para a função executiva de coordenador. Nós já vimos isso lá no Procurador-Geral. Lá no Procurador-Geral da República, nós vimos que essa competência de designar é do PGR, tá? É o Procurador-Geral
que vai escolher um dos membros para ser o coordenador da respectiva Câmara de Coordenação e Revisão no âmbito daquele Ministério Público. Artigo 62. Compete às câmaras de coordenação e revisão. O que é importante nós observarmos aqui? Inciso 1º. Promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais que atuem em ofícios ligados ao setor de sua competência, observado o princípio da independência funcional. Então, percebo, existe uma organização administrativa, mas que jamais vai avançar na independência funcional de cada membro do Ministério Público. Inciso 2º. Manter intercâmbio com os órgãos ou entidades que atuem em áreas afins. Tá? Então, tem essa função de intercâmbio também com todos os órgãos e entidades que atuem em áreas afins. 3. Encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais que atuem em seu setor. 4. Manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral. Então podem marcar, se forem perguntar alguma coisa sobre competência, a do inciso 4º tem a sua tendência, tá? Manifestar-se, sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral. 5º, resolver sobre a distribuição especial de feitos que, por sua contínua reiteração, devam receber tratamento uniforme. Então, quem que vai resolver sobre a distribuição dos feitos no âmbito da respectiva Câmara, tá? O respectivo, coordenador, a própria Câmara de Coordenação e Revisão do respectivo Ministério Público. Lembrando o seguinte, a distribuição de processo ela tem que ser imediata no âmbito do Ministério Público como um todo. Então, naturalmente, isso vai ser fiscalizado pela própria Câmara, tá? Inciso 6º, resolver sobre a distribuição especial de inquéritos, feitos e procedimentos quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir. Falei de distribuição no âmbito da Câmara. Quem resolve é a própria Câmara, tá? Não se esqueçam disso, seja de processos para participação do Ministério Público feitos, seja ali de inquéritos, seja de procedimentos afetos à atuação do Ministério Público, tá? Então lembre-se disso aí. E inciso 7º, marquem o inciso 7º, eu já chamei a atenção disso para vocês. A maior probabilidade de cobrança está aqui no inciso 7º, Decidir os conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério Público Federal. Então, quem que decide os conflitos de atribuições? As respectivas câmaras. E em grau de recurso, o Procurador-Geral da República, o mesmo valendo para os outros ramos, as respectivas câmaras em grau de recurso para o respectivo Procurador-Geral, tá? O mais importante, sem dúvida alguma, artigo 62, inciso 7º, tá? Quem vai decidir os conflitos de atribuições entre órgãos do respectivo Ministério Público, tá? Vai ser a Câmara de Coordenação e Revisão, mas originariamente em grau de recurso, uma competência do respectivo Procurador-Geral. Não se esqueçam disso, tá? Parágrafo único, a competência fixada nos incisos 5º e 6, com relação, à distribuição, tá? 5º e 6, será exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior, ok? Bem, o mais importante, na minha opinião, composição. Se forem cobrar competência, artigo 62, inciso 7º, uma competência da Câmara primeiramente, mas com recurso para o respectivo Procurador-Geral. Lembre-se, lá no Procurador-Geral, nós temos essa mesma competência, mas em grau de recurso, tá? Originariamente é da Câmara de Coordenação e Revisão, ok? Bem, no nosso próximo vídeo, corregedorias. Vamos falar a respeito da corregedoria do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ok? Obrigado e até lá!